nestes últimos dias por seu Filho. Sei por experiência própria neste país que cientistas e filósofos que conheço ou que me são apresentados como mentes brilhantes não estão dispostos a aceitar como explicação nada além e acima deste mundo da natureza. Começo a discutir com eles minhas experiências místicas pessoais, eles querem que eu as traga para este mundo, não sou um físico, não sou um cientista e não sou um filósofo, mas que as traga e explique a eles em termos da estrutura deste mundo. Então não posso fazer isso. Só posso contar o que aconteceu comigo. Então o assunto desta noite, que é nestes últimos dias por seu Filho, e isso é tirado da Epístola aos Hebreus. O autor é desconhecido, não é assinado, e realmente não é endereçado a ninguém em particular. Ele não o dirige aos coríntios, ou a este ou ao outro, é simplesmente uma epístola aos Hebreus. E então, nós somos os Hebreus, ele está endereçando-a a nós. Este começa sua carta, e Deus falou antigamente, muitas e muitas vezes, aos nossos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por seu Filho, a Hebreus 1h01. Alguns versículos depois, que é o 5º versículo, ele aponta o Filho citando as Escrituras. Pois este autor baseia todo o seu argumento nas Escrituras, que ele cita ou se refere em cada capítulo. Então, no 5º versículo, ele aponta o Filho para nós citando as Escrituras. Ele está tentando provar para sua própria satisfação a superioridade do homem sobre tudo no mundo, pois o homem carrega o próprio selo da natureza de Deus, ele deixa isso claro. E agora ele chega a esta citação, e ele cita para nós primeiro ao 7º versículo do 2º capítulo dos Salmos. Ele faz a pergunta: a que anjo Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, hoje te gerei? Ou novamente, agora ele cita 2 Samuel, o 7º capítulo, o 14º versículo, então ele faz a declaração, novamente: Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Agora, estes dois são endereçados, e qualquer um que leia a Bíblia pode ver, estes são endereçados a Davi. Então ele aponta o filho por quem ele falará nestes últimos dias. Agora esta é a carta aos Hebreus. Agora, como ele falou de muitas e variadas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Mas primeiro, o 19º Salmo. Os céus estão contando a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Acho que qualquer um que já tenha visto os céus, mesmo a olho nu, veria a glória de Deus. Mas quando pedimos ao físico para olhar para ele através do olho matemático, treinados como são com a ajuda de telescópios, que alegria seria a nossa se olhássemos através desse olho. Mas então descemos para o geofísico, e o firmamento proclama sua obra. E aqui vemos este mundo fantástico em que vivemos hoje. Porque aqui, somente em nosso século, aqui, um jovem em 1905 tinha um conceito diferente do mundo, seu nome era Einstein, um conceito totalmente diferente da estrutura deste mundo, e nos deu sua famosa equação. Isso assustou os físicos da época, e ainda os assusta, mas estamos vivendo naquele mundo hoje, um mundo de energia nuclear. E ele nos deu isso em 1905. Aqui está uma declaração nas cartas de Paulo escritas há 2000 anos. Você lê no primeiro capítulo, 20º versículo de sua carta aos Romanos. Desde a criação do mundo, sua natureza invisível, a saber, seu eterno poder e divindade, tem sido claramente percebida nas coisas que foram feitas. Não significa a cadeira, este edifício, mas os elementos eternos do mundo. Desde a criação do mundo, sua natureza invisível, a saber, seu eterno poder e divindade, tem sido claramente percebida nas coisas que foram feitas. Depois de 2000 anos, ninguém viu a estrutura daquele tijolo básico do mundo. Mas Einstein viu e revelou em sua famosa equação. Em 1928, o professor Dirac, estudando sua grande teoria, ou seja, a teoria da relatividade de Einstein, postulou a existência de uma pequena partícula que ele chamou de pósitron. Ele disse: se a equação for verdadeira, isso deve existir. Mas ninguém mais ouviu falar disso, ninguém nunca viu isso. Mas ele previu a existência desse pósitron. 4 anos depois, o professor Anderson provou isso experimentalmente em seus experimentos com raios cósmicos e os fotografou. Quando apareceu pela primeira vez,
perturbou nossos físicos teóricos. Eles nunca ouviram falar disso, nunca tinham visto um, e o que fazer com isso? Isso perturbou completamente todo o seu pensamento sobre a estrutura do universo. Mas agora eles o viam, e embora estivessem céticos quando foi dito pela primeira vez pelo professor Dirac, eles não podiam descartá-lo agora. Em grandes cientistas e grandes físicos, eles tinham que aceitar isso, então eles aceitaram, mas o que fazer com isso? Foi um grande constrangimento. Pois essa coisa não agia como nada já ouvido pelo homem antes. E então em 1949, outro grande físico teórico chamado Feynman, ele está agora na Caltech, e ele escreveu um artigo sobre isso que saiu no Physical Journal, um periódico científico. E foi isso que ele disse. É um elétron no sentido errado. Ele está de cabeça para baixo, então completamente no sentido errado sua carga é positiva em vez de negativa. É um elétron, mas é completamente oposto a tudo o que eles sabiam sobre o elétron. Então ele disse: quando um elétron em alta velocidade atinge algo, ele geralmente é desviado e continua seu caminho. Se for atingido com muita força, seu sentido de tempo é revertido, e então ele se move para trás no tempo, e é um positron. Ele volta no tempo. Se eu começasse daqui até o fim da sala, e alguém entrasse no meu caminho e me desviasse e então outros entrassem no meu caminho e me desviassem, no final de uma hora, por todos esses desvios eu me encontrava de volta aqui, eu ainda não estaria me movendo para trás no tempo. Volto aqui no espaço, mas continuo me movendo na direção certa do tempo, uma hora depois, ainda estou aqui. O relógio não voltou para me encontrar começando às 8 e então me encontrando aqui às 7, eles me encontraram aqui às 9, com todas as minhas deflexões. Então, um elétron quando acelera, se ele atinge algo, ele é desviado, mas continua seu caminho. Mas se ele é atingido com muita força, seu sentido de tempo é revertido, e ele se move para trás no tempo, algo completamente diferente. E ninguém sabia o que fazer com este. Por enquanto, voltemos ao livro dos livros, a Bíblia, e você ouça com atenção, pois estes são baseados em minha própria experiência. Você já ouviu a história do filho pródigo, não ouviu? Todo ministro do mundo ousou e tentou explicar o que significa, mas não acho que eles cheguem perto do ponto. Então, um filho pródigo foi para um país distante. Um dia, ele ficou com fome, e quando ele estava realmente morrendo de fome, ele caiu em si e disse a si mesmo: Eu voltarei. Eu voltarei para a casa do meu pai, pois ele tem tudo. E então ele fez sua jornada de volta para a casa de seu pai. O pai, vendo-o de longe, correu e o encontrou e ordenou aos servos que trouxessem a melhor túnica, não apenas uma túnica, mas a melhor túnica, e a vestissem e lhe dessem um anel e colocassem o anel em sua mão, o símbolo de autoridade, de poder e de um ser principesco para sempre, e calçassem seus pés. Porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi encontrado. Lucas 15 versículo 11, 24, quando caiu em si. E posso dizer por experiência própria que estamos todos em uma jornada. Eu vi, todos nós nos movendo em uma direção negativa, como o elétron. Um elétron é uma partícula negativa. Ele está prosseguindo sem perceber que o precede, como nós. E aqui avançamos em uma direção negativa, independentemente de todos os detalhes da vida. Então, se hoje você está decepcionado, e você se move por todo lado e retorna espacialmente para onde estava, mas você ainda está se movendo negativamente na direção certa, o relógio não voltou. Mas chegará um momento no tempo em que Deus o atingirá e o atingirá com tanta força que você voltará no tempo para a única coisa que inicia todo o vasto desdobramento da maravilhosa peça de Deus. Pois quando fui atingido, posso lhe dizer, é uma experiência que ninguém consegue descrever em palavras adequadamente. Quando você é atingido de cima, é uma sensação peculiar, que você acha que vai morrer. É isso, não há possibilidade de sair disso. Mas naquele momento em que você é atingido com tanta força que você se vira, e você volta no tempo para uma experiência que aconteceu, se hoje é 1963 anos atrás. Fosse 1959,
como foi no meu caso, 1959 anos atrás. E você salta de volta sobre aquela seção do tempo, não do espaço, e agora, em vez de ter ouvido a história, você é a estrela do drama e você encena o drama. Você é o artista estrela de toda a peça enquanto você salta de volta no tempo. E então aqui você avança negativamente com todo o vasto mundo por mais 5 meses, e ele te atinge novamente. Ele te atinge tão forte que seu senso de tempo é revertido, e desta vez, você salta para trás não 2000 anos. Você salta para trás 3000 anos e encontra uma cena registrada há 3000 anos. De repente, diante de seus olhos vem seu filho, e ele fala com você como seu filho. Você não tem dúvidas em sua mente sobre quem ele é. A coisa toda é tão vividamente clara para você e você sempre o conheceu. Mas você o conheceu negativamente enquanto viajava por esses países muito, muito distantes ao longo das eras. E então Deus te atinge, e em intervalos você salta para trás e salta para trás e salta para trás e encena positivamente o drama eterno de Deus. Então aqui, somos informados de que esta é uma partícula descoberta apenas no ano de 1928, postulado em 28, descoberta experimentalmente em 1932. Mas Deus é um e seu nome é um. O primeiro grande mandamento: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Deus é um e sua natureza é uma, então a física da mente não pode diferir em nenhum aspecto da física do resto da natureza. Se a pequena partícula se comporta dessa maneira nesta câmara de nuvens quando a bombardeiam com raios cósmicos e a descobrem e fotografam, ela não pode diferir em nenhum aspecto daquela mesma partícula na mente do homem. Então Deus e somente Deus sabe como atingir essa mente em um momento da jornada, enquanto viajamos para o país distante. Quando somos atingidos naquele momento, é tão intenso que somos girados no tempo, não no espaço, e voltamos no tempo num piscar de olhos enquanto encontramos e começamos a desdobrar o drama eterno de Deus. Então nos é dito no capítulo 33, leia do 18º ao 25º versículos do livro do Êxodo. Moisés disse a Deus: Deixe-me ver a tua glória, e Deus respondeu: Eu deixarei a minha bondade passar diante de ti. Mas o meu rosto não verás. Eu te cobrirei com a minha mão quando eu passar, então eu tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas o meu rosto não será visto. O rosto de Deus, todos no mundo gostariam de ver o rosto de Deus. Eles gostariam de ver o amanhã, esse é o rosto de Deus. Ele mostra as costas, sua peça eterna, tudo o que está acontecendo. Mas todos gostariam de ver o rosto de Deus, e se eles vissem o rosto de Deus, o homem incivilizado como ele machucaria o homem ainda mais. Vou lhe contar uma história. 17 anos atrás, dei uma aula bíblica na cidade de Nova York. Eu as dou aqui, mas isso foi há 17 anos. Um casal voou, ou melhor, eles chegaram, se vieram de avião ou trem, eu não sei, mas eles vieram de São Francisco. Fizeram o check-in no Plaza Hotel, onde tinham uma suíte de quartos e viveram lá por 6 semanas enquanto vinham para minha aula bíblica. Isso não é um centavo bonito, posso lhe dizer, quando você faz o check-in no Plaza e aluga uma suíte de quartos. Eu descobri depois que eles não tinham nada além de dinheiro. Eles eram milionários de ambos os lados, eles não tinham filhos, eram fabulosamente ricos e tinham um apartamento enorme em São Francisco em Nob Hill. E então eles tinham 8 acres com a casa mais fantástica, que eu vi em muitas ocasiões, aqui em Holmby Hills. E então o dinheiro não significava nada para eles. Bem, o que você acha que ele queria na minha aula bíblica? E esta é uma aula bíblica, ele veio de São Francisco até Nova York para assistir à minha aula bíblica, ele e sua esposa. 100 filhos. Ela tinha um irmão que era um dos gigantes financeiros da Bay Area, em São Francisco, 100 filhos. Eles vinham de uma família sem filhos, todos eles, mas todos tinham milhões. E ela queria mais milhões. Ele queria ver o rosto de Deus. Se ele pudesse ver as cotações de fechamento do mercado de ações de amanhã. E então ele se sentaria na esperança. Ele leu um dos meus livros, que agora está fora de catálogo e se chama Fora deste Mundo, no qual eu declarei neste chamado Fora deste Mundo que alguém poderia fazer
Com base nisso, eles vieram. Dinheiro não significava nada. Se eles pudessem descobrir os preços de fechamento do mercado de ações em Wall Street 24 horas antes, ele poderia ganhar outros, 20 milhões em um dia. Ele poderia vender a descoberto, poderia deprimir o mercado e poderia aumentá-lo, ele poderia fazer qualquer coisa se pudesse ver o rosto de Deus. Mas suponha que ele comprasse o jornal que foi impresso 24 horas antes, e enquanto ele avança rapidamente em direção às cotações do mercado de ações, sua atenção é atraída por um pequeno aviso na coluna de obituários, e é dele. Ele poderia. Ele está se voltando rapidamente para ganhar outro bilhão, e finalmente, sua atenção é atraída, e ele lê seu próprio aviso de obituário que é impresso para o dia seguinte, mas ele o lê. O que você acha que aconteceria com ele? Ele morreria naquele exato momento. Bem, era isso que ele queria ver, o rosto de Deus. E ainda assim eu digo a vocês que já está feito. Pois amanhã está tudo feito, mas vocês podem modificar e mudar dentro de certas esferas. Vocês podem fazer isso, mas está feito. Ouçam estas palavras, os versículos 10 e 11 do capítulo 1 de Eclesiastes. Há alguma coisa da qual se diz: vejam, isto é novo? Eu digo a vocês que já existia antes. Mas não há lembrança das coisas passadas, nem haverá lembrança das coisas posteriores que virão depois entre aqueles que virão. O homem não pode acreditar nisso porque ele só tem uma memória do passado, e ele não pode ver o futuro até um dia quando ele for atingido com força suficiente para que seu senso de tempo seja revertido, e então ele volta. E então tudo o que é dito sobre Deus naquele versículo fantástico que está registrado no livro de Mateus e no livro de Lucas ele experimenta. E agora ele sabe quem ele é. Então ele é atingido novamente, e ele é levado à presença do Filho de Deus, como lhe foi dito no primeiro capítulo, o 5º versículo de Hebreus pelas duas citações. Você não pode deixar isso mais claro do que o autor, quem quer que seja, ele é o autor desconhecido da Epístola aos Hebreus, quando ele cita o 2º capítulo, o 7º versículo dos Salmos. E a que anjo ele disse: Tu és meu filho, hoje te gere? Essas palavras são dirigidas a Davi. Ou novamente, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Essas palavras são dirigidas a Davi. Eu lhe digo que Davi é a humanidade. Todo o vasto mundo, todas as raças, todas as nações, formam Davi. Mas quando você tem a experiência, todos juntos são unidos em um rapaz, e ele é Davi. Todo o vasto mundo da humanidade é Davi, o Filho unigênito de Deus. Mas quando você tem a experiência de ver o Filho unigênito de Deus, você não o vê como uma nação, como raças, um rapaz maravilhoso de cerca de 12 anos, e é o único Davi. E é seu filho. Então, de muitas e variadas maneiras Deus falou antigamente aos nossos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho. É a finalidade da revelação de Deus ao indivíduo quando ele fala a esse indivíduo por seu filho. E quando ele fala a ele por seu filho, é então que Deus teve sucesso em se dar a esse indivíduo. Pois ele lhe deu seu Filho unigênito como seu filho, então você é o pai do Filho unigênito de Deus. E não há nada além de Deus. Então ele lhe dá seu filho, então você sabe que é verdadeiramente o pai, coletivamente, da humanidade. E que aspecto do seu próprio ser você não perdoaria? Se esta mão começasse a coçar, é mais fácil para mim pegar a mão, aqui, e aliviá-la, do que pegar a mão e obrigá-la a se soltar. Tudo faz parte do meu ser. Se minhas costas começassem a coçar e eu não pudesse alcançá-las com minha mão, eu as arranharia com a porta, mas são minhas costas. Então todo o vasto mundo é meu corpo e coletivamente eles formam um ser, e esse ser é personificado como Davi. E quando você é atingido com força suficiente para voltar no tempo, você vê tudo como um homem. É seu filho, e ele é Davi. Então aqui, nossos cientistas nesta geração, em nossa geração, eles encontraram esta partícula peculiar. Bem, eu não sou um cientista, mas descobri que posso usá-la de uma forma que talvez eles não admitam, e você pode usá-la. Fiquei impressionado,
e pulei de volta no tempo 2000 anos num piscar de olhos após um enorme golpe na minha cabeça dado por Deus para ter a experiência conforme descrito no livro de Lucas. E então, 5 meses depois, outro golpe, golpe terrível, e pulei de volta outros 1000 anos no tempo, não no espaço, e então, 4 meses depois, outros 1000 anos, onde as histórias estão enterradas. É uma história verdadeira da serpente de bronze. Todas essas são verdadeiras, que o homem só pode encontrar, pois ocorreram há inumeráveis 1000 anos. Você as encontra, como a estrela do papel, conforme você se move para trás positivamente no tempo. Pois todos nós estamos avançando negativamente, como sonâmbulos. Para a frente. Eu vi isso tão vividamente uma noite, que toda essa enorme multidão se movendo em direção a uma Meca invisível. E ainda assim, naquele exato momento, foi revelado a mim que eu alcançaria 6 horas. Eu não sabia então que minha jornada seria para trás no tempo, pois eu estava caminhando com eles em direção a algum objetivo invisível no futuro, na direção negativa do tempo. E eu tive que alcançar 6 horas e voltar no tempo, pois a história de Deus está completa, está tudo feito. E o homem pega a história eterna de Deus, e ele mesmo após sua jornada para um país distante, como o filho pródigo, e o filho pródigo volta a si porque estava com fome. O que é a fome? Fome física? Não. Você é informado no capítulo 8, versículo 11 do livro de Amós que enviarei fome sobre a terra, não será fome de comida ou sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quando essa fome chega ao homem, nada neste mundo pode satisfazer essa fome, exceto uma experiência de Deus, mais nada. E então até que essa fome venha, tudo bem, nós caminhamos para frente negativamente, esperando que veremos amanhã que eu poderia tirar vantagem do meu irmão. Mas eu não consigo ver o amanhã, não realmente. Mas eu vou te mostrar de uma forma como você pode aplicar essa mesma técnica para o amanhã. Você pode ficar aqui hoje e assumir que não é esse dia, esse mês, você pode assumir que é outro dia deste mês, para frente no tempo, ou outro mês, e então em sua mente construir um mundo ao seu redor que implicaria que é esse dia. Você pode ir para o calendário em sua mente e riscar este é o dia. Faça qualquer coisa para torná-lo natural. Quando você torna isso natural para sua mente, veja que as coisas são como você deseja que sejam neste dia. Hoje é terça-feira. Suponha que você foi para frente no tempo e agora é, digamos, não março, mas abril. Vá para frente em abril e pegue um dia que significaria algo para você, e veja que o que você quer hoje, no mês de março neste dia, você agora percebe. Olhe para o calendário, veja-o e fale com seus amigos sobre sua realização. Então abra seus olhos e você está de volta neste dia, terça-feira, neste dia do mês de março. Você ficou chocado quando voltou e descobriu que aqui estava. Você é como se outra pessoa tivesse se virado, e agora você avança por uma série de eventos que levam até aquele dia em abril. Quando você chegar lá, as coisas serão como você imaginou que seriam agora. É assim que você pode usar a lei de Deus. Isso só foi descoberto recentemente no mundo negativo que chamamos de mundo da natureza. Você tenta. Quando li pela primeira vez com entendimento o capítulo 14 de João, algo no fundo da minha alma me disse que eu poderia aplicá-lo dessa maneira, e eu o fiz, e funcionou. Então eu contei à minha audiência na cidade de Nova York, muitos e muitos anos atrás, o que eu havia provado para minha satisfação, e pedi que se juntassem a mim em um experimento. Uma senhora na audiência, uma senhora Bauer era seu nome, era viúva, e ela tinha 2 casas no Brooklyn que não estavam no melhor distrito para trazer dinheiro, mas eram todas as coisas que ela tinha neste mundo, e nenhuma. Ela queria dinheiro para consertá-las. Ela não podia ir a um banco e pedir um empréstimo a menos que houvesse inquilinos. Foi o que ela fez no mês de outubro, na primeira semana de outubro. Ela presumiu que ela nomeou uma data, o dia 29 de outubro, e eles estavam completamente alugados. E ela sentiu tudo o que sentiria se fosse verdade que eles estavam alugados. Então ela abriu os olhos, é apenas a primeira semana de outubro. No dia 29 de outubro, todos os cômodos dos seus 2 prédios de apartamentos estavam alugados. Todos os cômodos estavam alugados.
Eu disse a ela: Senhora Bauer, por que você pegou o dia 29 de outubro? É um aniversário? Há algum motivo para isso? Ela disse: Não. Eu queria fazer um empréstimo, mas não consegui. Não achei que conseguiria, a menos que estivessem cheios. Então eu queria fazer um empréstimo no dia 1º de novembro, então peguei o dia 29 de outubro só para ter certeza de que se eles fossem alugados no dia 29 de outubro, eu poderia ir ao banco no dia 1º de novembro e pegar meu empréstimo. E no dia 29 de outubro, todos os cômodos estavam alugados. Ela avançou no tempo e realmente viu que era o dia 29 de outubro. Ela abriu os olhos e voltou para aquele dia na primeira semana de outubro. Ela voltou no tempo, não no espaço. Então ela cruzou uma ponte de incidência, e as pessoas começaram a entrar e alugar o lugar, e todos estavam alugados. Então, no dia 29 de outubro, seus 2 prédios estavam alugados. Descobri isso por meio de um experimento, assim como o professor Anderson descobriu a existência do pequeno positron que foi matematicamente previsto, pois ele se encaixava na teoria da relatividade. E então o professor dirá que descobriu que se Einstein estiver correto em sua teoria, essa coisa deve existir. Mas ninguém a queria. O que fazer com ela? Era um constrangimento porque tudo sobre ela estava para trás. Ela se movia para trás no tempo, onde os elétrons sempre se moviam para frente, como deveriam elétrons, no tempo. Então todos nós somos os elétrons do mundo de Deus, e obedecemos de bom grado, avançamos no tempo. Achamos que somos tão livres. Não sabemos se o amanhã já está completo. E queremos ver a face do amanhã, se ela existir, e Deus disse: Não, você não pode ver meu rosto, mas colocarei minha mão sobre você, e quando eu passar, tirarei minha mão e você verá minhas costas, mas meu rosto não será visto. E então ele tira a mão e mostra as costas, e as costas são o jogo eterno de Deus. E cara, quando ele nos acerta na cabeça, nós então, naquele exato momento, nos movemos para trás, não no espaço, nos movemos para trás no tempo e cobrimos 2000 anos num piscar de olhos. Mas achamos que naquele momento somos atingidos, que vamos morrer. Achamos que é isso. Mas em vez de morrer, voltamos e encenamos o maravilhoso drama de Deus, onde tudo começa naquele ponto do tempo. Então temos acesso ao passado e ao futuro. Então ele nos atinge novamente e nos atinge novamente. Mas toda vez que ele nos atinge, assim como nos é dito, um elétron acelerando-se atingido é desviado em uma nova direção, mas continua seu caminho na direção do tempo certo. Se for atingido com muita força, seu sentido de tempo é revertido. Agora, foi isso que o professor Feynman concluiu. Mudou todo o conceito da imagem do mundo do homem. Até aquele momento em 1932, as pessoas acreditavam que o futuro é continuamente desenvolvido a partir do passado, e ainda acreditamos. Todo o vasto mundo planeja seu futuro com base nesse conceito. Ele disse. Ninguém que agora conhece a estrutura do átomo pode sustentar essa visão. Devemos agora acreditar que toda a história espaço-temporal do mundo está definida, e só nos tornamos cientes de porções crescentes dela, sucessivamente. Estou citando o professor Feynman. Toda a história espaço-temporal do mundo está definida, e só nos tornamos cientes de porções crescentes dela, sucessivamente. Então, se o homem pudesse ver como meus 2 amigos que saíram da Califórnia para Nova York para fazer meu curso. Se eles pudessem realizar seu desejo fazendo minha aula, então eles ficaram sentados ouvindo por apenas 24 horas para ganhar mais milhões do que já possuíam, então eles teriam visto o rosto de Deus. Mas você não vê o rosto de Deus, você vê as costas. Eu lhe mostrarei minhas costas, mas o rosto você não verá. E então ele nos mostra que a história divina está completa. E a história divina começa com Cristo Jesus e termina lá também. Tudo antes disso era profecia sobre ele. Então começa lá. E então ele é o Pai do Filho unigênito de Deus, pois o Filho o chama de Pai em cumprimento das Escrituras. Ele é aquele que ascendeu, em cumprimento das Escrituras novamente, no livro do Êxodo, onde ascendeu como a serpente de bronze.
E a coisa toda se desenrola para trás no tempo. Mas quando você se move para trás no tempo, você é positivo; quando você se move para frente no tempo, você é negativo. E então o filho pródigo avança no tempo para um país distante até que ele fica com fome, e essa fome era pela palavra de Deus. Naquele momento, ele foi atingido e retornou à casa de seu pai, e ele recebeu o melhor manto e o anel em sua mão para significar seu poder principesco, para sempre no reino de Deus, e sapatos em seus pés. Somente escravos andavam sem sapatos, então o sapato era o símbolo da filiação. Mas aqui ele volta para o reino de seu pai, e todos o farão. Mas coletivamente, a humanidade é Davi. Quando você for atingido pelo segundo golpe depois de nascer do alto, você encontrará Davi inteiro, não espalhado por todo o mundo, personificado diante de você como um menino celestial. E ele é seu filho, e ele o chama de pai. Você não pergunta a ninguém quem ele é, você sabe quem ele é. O pai de Davi é Eu Sou. Na Bíblia, ele é chamado de Jessé, mas a palavra Jessé em hebraico significa Eu Sou, e o nome de Deus é Eu Sou. E Jessé não tem antepassado, apesar do livro de Ruth e do livro das Crônicas. Essas foram inserções posteriores, como agora admitido por todos os estudiosos. Mas Jessé não tem antepassado, assim como Melquisedeque, porque Deus não tem antepassado. Deus não tem origem fora de Deus. E então, quando ele o chama de pai e seu pai é Jessé, você sabe quem você é. E todos se tornarão aquele Jessé, aquele Eu Sou, e todos serão redimidos. Todas as raças e nações do mundo um dia olharão para o rosto naquele segundo golpe de Deus e verão o Filho unigênito de Deus como seu único filho. Então Deus fala ao homem nos últimos dias por meio de seu Filho. E então temos todos os personagens da Bíblia, eles são todos estados. E chegará o dia em que você verá quão verdadeira é essa história, apesar de nossos cientistas e filósofos. E eu conheço os argumentos que tive. Se eu lhes contar a história ou se eles lerem sobre ela antes de eu conhecê-los, eles invariavelmente me pedirão para dar a eles alguma razão filosófica ou física para essas coisas. Não posso fazer isso. Como posso fazer isso? Não posso apresentar nada conhecido pela ciência para apoiar minha afirmação. Só posso fazer o que o autor de Hebreus fez. Todo o seu argumento é apoiado por passagens das Escrituras. Ele as cita ou se refere a elas. No capítulo dos 13 capítulos do livro de Hebreus, ele apoia seu tema citando as Escrituras porque, como diz algum maravilhoso princípio rabínico, de acordo com esse princípio, o que não está escrito nas Escrituras é inexistente. A peça de Deus acabou, todo o plano de Deus acabou, e estamos na jornada. Não importa onde estejamos nessa jornada negativamente, não importa o que esteja acontecendo conosco. Você é atingido, e quando é atingido, você volta para onde a peça real e começa de lá. E o primeiro é o nascimento. E então, ele se entrega a você dando a você seu filho. E então vem a grande serpente de bronze, que você é. E tudo isso está para trás no tempo. Então, estamos todos avançando, aparentemente em um estado negativo, assim como o elétron. E então temos dinheiro hoje nenhum amanhã, somos famosos hoje não conhecidos amanhã, e todas essas coisas, não importa, é tudo uma jornada em um estado negativo como um sonâmbulo. E então quem conhece seu grande segredo de amor eletivo? Então ele acerta esta noite e aquele amanhã à noite. E cada um conforme ele acerta, há um poder. Você não consegue conceber o poder que é usado para te virar, mas você é virado no tempo, não no espaço. Conforme ele te atinge, assim como aquele pequeno elétron negativo, se for atingido com muita força, ele é virado no tempo e seu sentido de tempo é revertido. Agora, aqui está algo que é dito sobre essa coisinha. Ela começa de onde não estava e acelera para onde estava há um instante. Você consegue entender isso? Estou citando o professor Feynman. Ela começa de onde não estava e acelera para o lugar onde estava há um instante. Então eu estou aqui, e me coloco em outro lugar, digamos, Nova York. Estou fisicamente aqui, mas agora vou imaginar que estou na cidade de Nova York. Então, vou pensar na Califórnia, e vou vê-la a oeste de mim, 3.000 milhas.
Se eu realmente a vejo dessa forma, devo estar então 3.000 milhas a leste de mim. Se eu ainda a vejo abaixo de mim, não tive sucesso na jornada. Se eu a vejo ao meu redor, não tive sucesso na jornada. Mas permanecerei perfeitamente parado até que eu possa pensar na Califórnia e vê-la 3.000 milhas a oeste de mim. Então eu ouvirei e verei meus amigos ao meu redor na cidade de Nova York, aqueles que eu conheceria na cidade de Nova York. E agora, vendo isso naturalmente onde estou apertando a mão de uma amiga que mora, digamos, na rua 57, eu a estou abraçando, eu a conheço tão bem e estou falando com ela. E enquanto no meio da conversa com ela, eu abro meus olhos, e ela não está lá e eu estou aqui, eu não comecei de onde eu não estava, e eu não corri para onde eu estava um instante atrás. E chegando lá eu sou atingido tão duramente, meu senso de tempo é revertido, e então eu volto para onde eu não estava. Está claro? Espero que sim. Essa é a história dessa pequena partícula. E lembre-se do que eu disse antes, Deus sendo um e seu nome um, bem, esse é o primeiro mandamento. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é um Senhor. Seu nome é um e ele é um e seu nome é um. Portanto, a física da mente não pode diferir em nenhum aspecto da física do resto da natureza. Se é assim que o pósitron se comporta, que uma partícula negativa comum conhecida como elétron, se for atingida com muita força, seu sentido de tempo é revertido e então ele se move para trás no tempo. Está claro? Bem, agora, não pode diferir da estrutura da sua mente. Você pode se colocar em qualquer lugar neste mundo e torná-lo natural, torná-lo real, e quando você o torna natural e o torna real, de repente você abre os olhos, e você não está lá. Você está de volta onde estava. Então você começa de onde não estava e acelera para onde estava um instante atrás. Chegando lá, você é atingido com tanta força que seu senso de tempo agora está invertido, e agora você se move negativamente por uma série de eventos que levam até onde você estava apenas em sua consciência, apenas em sua imaginação. Eu fiz isso, funciona. E não se preocupe em perder a cabeça. Porque se você ler os periódicos científicos modernos, você pensaria que eles são completamente loucos se você pudesse segui-los. Felizmente, você não pode segui-los. Mas esses são homens que vivem em um mundo totalmente diferente, especialmente os grandes físicos teóricos, homens que estão bastante dispostos a não descer ao mundo prático e executar seus sonhos, mas simplesmente sonhar. E quando você lê seus artigos, você pensa que eles são completamente loucos. Pois essas palavras são as palavras de um dos verdadeiros grandes físicos teóricos atuais. Ele está aqui na Caltech. Ele o chamou de elétron de cabeça para baixo, na direção errada, torcido, onde tudo sobre ele é invertido. Em vez de ter carga negativa, ele tem a mesma massa do elétron, mas sua carga é positiva em vez de negativa. E então ele se move para trás no tempo. E eu lhe digo, por experiência própria, levei um golpe de cima na minha cabeça. Quem administrou esse golpe foi Deus, e ele fez isso por causa de sua infinita misericórdia. Ele me tirou daquele enorme mar de humanidade enquanto nos movíamos negativamente em direção ao que pensávamos ser o objetivo. O objetivo não estava lá, era voltar no tempo, bem no tempo para onde toda a vasta coisa começou. E todos devem voltar no tempo e repetir aquela cena como o artista principal no drama, mas todos farão tudo o que você agora lê sobre Cristo Jesus. Mas posso lhe dizer, você é Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, o Filho do Homem, e que a vida humana tem seu significado apenas na relação com essas visões eternas. Tudo aqui neste vasto mundo tem significado apenas em relação a essas visões eternas que já estão explicadas para nós no drama de Cristo Jesus. Tudo o que o precedeu falou sobre ele e sua vinda. Aquele exato momento na eternidade quando Deus nasce vai acontecer com você, e ele nascerá. E então você não avança, mas salta para trás. Foram necessários muitos golpes, todos administrados por Deus. O segundo golpe, ele revela seu filho como seu filho. E então o terceiro golpe e todos os golpes vêm, todos de cima, e cada novo golpe parece o fim. Não é o fim.
O fim é aquele momento no tempo em que você salta e reverte esse intervalo de 1000 anos num piscar de olhos e revive a cena como antes nas Escrituras. Então, estamos avançando negativamente, dado a nós agora, pois o homem descobriu sobre essa partícula peculiar, e tudo está em nós. Então você pode sentar aqui esta noite e sonhar nobremente se colocar à frente no tempo e se dar um choque quando abrir os olhos e ver que não está realmente lá. Mas você avançou no tempo. E leia os 2 primeiros versículos do 14º de João. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar um lugar para vocês? E se eu for, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então você avança no tempo e prepara o lugar, e tendo preparado, parece tão natural que esteja acontecendo agora. Então você abre seu olho físico para descobrir que não está fisicamente lá, e então a própria abertura do olho é um choque, trazendo você de volta para onde você estava. Então você começa de onde você não estava, fisicamente, para onde você estava da primeira vez, e você se vira. E então você avança agora negativamente através de uma ponte de incidência, que o leva até aquele exato momento onde parecia tão natural para você. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também gostaria de convidar, a quem quiser, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno e vai auxiliar com o meu trabalho. Lembrando que vocês podem cancelar a assinatura quando desejarem. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.